E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje a gente vai falar sobre proteína, a gente vai falar sobre o Whey Protein, né? Tão famoso Whey Protein, vários mitos a respeito dessa suplementação. E nessa carona eu vou levar meu amigo Guilherme Giorelli, que é lá do Rio de Janeiro, para contar tudo pra gente sobre o assunto. Vamos com a gente nessa carona? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte. Fiz clínica médica aqui no IANSP, né? E de lá pra cá fui estudando cada vez mais, pensando sempre... pensava em mim, na verdade, né? Verdade seja dita, em como me ajudar a emagrecer, a ter mais performance. E isso foi me levando por caminhos que eu não aprendi na faculdade nem na residência. Então, depois de fazer clínica médica, fui fazer endocrinologia, aí depois fui fazer nutrologia, depois medicina do esporte. E eu acho que eu trabalho hoje com nutrologia mesmo no consultório, mas assim, com essas dificuldades que a gente vai tendo no dia a dia, né? O suplemento, né, a definição dele, a definição que eu mais gosto, né, é que suplemento é parte do alimento. Então, você vai tirar um pedaço do alimento, vai concentrar ele e vai dar para quem precisa. Então, o Whey Protein é a tradução da proteína do soro do leite. Então, sabe quando você compra um queijo Minas e tem aquela aguinha suja ali, que a gente fica com nojo até? Ali tem Whey Protein, mas também tem lactose e também tem gordura. E aí se foi estudando e foi se observando que essa proteína Whey Protein, que corresponde só a 20% da proteína do soro do leite, ela tem uma absorção muito alta. E foi aí que se ampliou essa discussão, então. E aí saiu de ser nichado mais para fisiculturista, e aí hoje você vê na UTI, você vê em criança, você vê em todos os lados. E já que você falou dessa coisa da individualização, hoje tem como a gente buscar isso num exame, ou é somente na anamnese, na conversa, saber ali da alimentação do cara? Cara, isso é uma pergunta polêmica, porque assim... Já que você falou dessa coisa da individualização, hoje tem como a gente buscar isso num exame, ou é somente na anamnese, na conversa, saber ali da alimentação do cara? Cara, isso é uma pergunta polêmica, porque assim, tem como fazer com o exame, mas são exames muito, muito caros, né? A tecnologia que se propõe a resolver isso é a espectrometria de massa. Então, o professor Quemeron, a professora Adriana, lá da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma linha de pesquisa que se chama esportômica, né? Que é utilizar a espectrometria de massa no exercício, por exemplo. O que muda nessa interpretação é que ao invés de a gente solicitar um exame de sangue, a gente avalia o momento. Então você avalia o atleta, eles trabalharam durante mais de 15 anos com o Comitê Olímpico Brasileiro e avaliava o atleta durante o seu treinamento. E aí avalia o sangue antes, imediatamente depois, uma hora depois. E aí você vê que cada atleta tem um perfil de resposta de aminoácido. Cada atleta tem um perfil de resposta de ureia e creatinina. Então, o que eu imagino que agora para o futuro é que cada vez essas informações vão estar mais democratizadas. E uma vez que está democratizada, não vai adiantar eu, como médico, olhar o exame só. Você, como fisioterapeuta, vai ter que olhar, o nutricionista vai ter que olhar, porque a gente vai ter que juntar um grupo de informação, porque provavelmente você vai ter que ajustar o exercício em cima disso também, entendeu? Porque a gente vai ter cada vez mais informação, vai ter cada vez mais o Big Data mesmo, né? Porque no hospital, como a gente já tem a equipe multi ali o tempo todo, isso acontece mais fácil. Verdade. Por exemplo, conforme se a nutricionista, se o médico tem que ajustar a dieta do paciente por conta de alguma coisa e mudou o perfil de proteína que ele está ingerindo, a quantidade, ou até mesmo se foi para jejum, então assim, eu automaticamente já adapto o que eu estou fazendo para o paciente. Porque se eu estava lá fazendo exercício resistido e a quantidade de proteína que ele está ingerindo caiu pela metade, não dá mais para eu continuar. Perfeito. Senão eu vou prejudicar o paciente, né? Perfeito. Ou então aquele cara que entrou em jejum com um procedimento ou que voltou da cirurgia e ainda por algum motivo não liberou ainda a dieta. Então a gente já consegue ajustar isso mais facilmente ali dentro do hospital, né? Mas eu ia dizer que isso é o seu hospital com você. Porque quando a gente viaja por aí, a gente vê que a maior parte das pessoas, apesar de estar no mesmo lugar, às vezes não conversam, às vezes um não quer ouvir o outro. Então eu acho que assim, cara, até te falei isso, vou falar aqui pra todo mundo. Por que eu tô aqui? Porque eu acho que o seu trabalho é fundamental. Porque você expõe as melhores práticas que a gente tem. E isso
quando alguém está lá longe, lá no Brasil ou está em outro lugar, vê que isso existe, a gente vai atrás, estuda e a gente vai disseminando conhecimento, né? Então eu acho que a única maneira da gente melhorar a saúde é disseminando conhecimento. Então, sejam dos profissionais que está atendendo, seja do paciente, sua família, de entender e perguntar. Porque se a gente entra num processo, num protocolo mal desenhado, a gente começa a replicar erros e não sabe de onde está vindo o problema, né? E acho que assim, é fundamental. Quanto mais gente tem a informação, mais fácil daquilo acontecer. Porque se o profissional tem informação, né, o fisio, o nutricionista, o médico, vai aumentar a chance. Se o paciente tem informação, ele vai cobrar. Se a família tem informação, ela vai cobrar. Então, quanto mais gente souber, melhor. E aí a gente às vezes fala assim, pô, mas o paciente tem que estudar tudo, vai ter que ficar perguntando tudo. A minha prática, o que acontece é o contrário, né? Porque a pessoa ela vai se interessando e ela vai vendo que ela melhora tanto que a aderência é muito maior. E aí fica é um ganha-ganha assim para todo mundo, né? E aquela coisa, se o paciente entende o porquê ele tem que fazer aquilo, a chance dele aderir sempre é maior, né? Voltando pro caminho, para nossa suplementação, para a rota, voltando para a rota. Voltando aqui, né? Outra suplementação que a gente tem visto bastante nos últimos anos, principalmente acho que nos últimos 3 anos foi que pelo menos eu comecei a ver mais, talvez você como mais diretamente relacionado aí a pressão tenha visto já antes, a glutamina. Começou a aparecer bastante aí, de ter pessoas próximas a mim usando. Ultimamente eu via para alguns pacientes lá no hospital, mas agora eu tenho visto pessoas mais no meu círculo ali de amigos tomando também. Como que anda a glutamina? Então, cara, a glutamina é um aminoácido semi-essencial, né? Então significa que a gente consegue produzir ela a partir dos aminoácidos essenciais, mas nem sempre. Então, situações de aumento do estresse, que pode ser uma doença ou pode ser um aumento do volume, às vezes a quantidade de glutamina diminui. Então, quando você tem a discussão da glutamina no esporte, não existe nenhum desenho que defenda o uso da glutamina e coloque ela como nível de evidenciar. Mas a gente ouve muitas pessoas utilizando e dizendo que tem uma melhora. Então, um exemplo mais recente são trabalhos mostrando que a glutamina melhora a função epitelial do intestino. Então, uma questão do atleta ou da pessoa que se alimenta muito mal é que o intestino fica inflamado, você aumenta a distância, vamos dizer assim, entre as células e aí você não consegue absorver corretamente o nutriente. A glutamina tem um papel nesse mecanismo de ação. Então, assim, se tivesse que responder hoje sobre a glutamina, o nível de evidência epidemiológico ainda é baixo, mas eu acho que o futuro vai dar mais respostas pra gente. Assim, eu acho que a gente vai aprender melhor como utilizar a glutamina e se essas pessoas que estão usando hoje estão gostando, se é aí um efeito placebo ou se realmente a gente ainda tem muito que aprender, né? Porque o intestino, há 20 anos atrás, a gente não falava nada. E hoje em dia o intestino é a nova fronteira da medicina, né? Tem milhões de bactérias, tudo que a gente come passa pelas bactérias antes da gente, então tem um total impacto no que a gente está comendo. O que eu escuto também bastante é assim, associar a glutamina com o sistema imunológico. Dá para fazer essa associação direta? A associação, cara, é porque assim, quando você tem um aumento da intensidade do treino, você leva a uma diminuição da produção da glutamina, porque todo aminoácido semi-essencial em situações de estresse diminui. Então, nesse momento que você tem uma piora do estresse, você tem uma piora imunológica, faz sentido usar. Mas quando se propõe a fazer esse tipo de desenho, não se comprova a melhora, entendeu? Então a gente fica sem saber exatamente como seguir. Mas respostas individualizadas, eu tenho pacientes que juram de pé junto que está melhorando, e aí se você for pensar no consultório, a gente vai pensar assim, qual é o problema de usar, né? A princípio é um aminoácido, então vai contar dentro da quantidade de proteína por dia. Então, dentro dessa forma que a gente vai avaliando também, né? Eu comecei a tomar glutamina justamente para ver isso, para ver a resposta. E eu particularmente não consigo perceber melhor. Falar, tipo, o que mudou. Eu não consigo falar assim, depois que comecei a tomar, eu senti que melhorou isso. Tipo, não tem. Diferente do BCA, que pra mim é nítido. Então eu acho que você é um ótimo exemplo, assim, porque não percebeu melhora e me fez os marcadores, então olhou lá a massa magra, não mudou nada, não tem por que continuar como regra. Mais um aí pra gente discutir, que inclusive no vídeo com a Melina a gente falou também, o HMB. Então, eu vou até falar aqui da Melina e do Diogo, que a gente escreveu junto um artigo que foi o paciente crítico, o atleta que nunca descansa, né? Brincando muito disso que a gente falou aqui. Então, o Dr. Diogo Toledo, a doutora Melina Castro.
Por que a gente estava conversando sobre isso? Porque a pessoa que está na UTI, ela tem uma inflamação, né? E o paciente atleta também tem uma inflamação. Só que o atleta vai para casa, descansa, ele pode se recuperar dessa inflamação. Então, o HMB entra dentro dessa história. Então, HMB é uma sigla que significa hidroximetilbutirato. E ele é 5% da leucina. Então, ele é um metabólito da leucina. Então, se você come lá o whey protein, 25% é BCAA, desse 25% metade é leucina, e dessa leucina só 5% vai virar HMB. Ou seja, é impossível você ter um negocinho assim de HMB 3 gramas de HMB, que é o que os trabalhos falam. E aí a HMB se mostrou uma ferramenta para diminuir o catabolismo. Então até hoje se estuda HMB para aumentar a massa magra, até onde eu sei não tem nenhum trabalho que comprove isso, mas tem trabalhos mostrando que em situações de grande inflamação, e aí na UTI não há nada maior do que isso, você tem benefício, porque diminui o catabolismo sim. Então tem trabalhos de 2 semanas mostrando melhora. Então no perfil do esporte a gente ainda está entendendo como que vai utilizar, as grandes diretrizes não orientam, mas talvez aí seja uma coisa para o futuro também, a gente aprender se existe um momento, talvez quando o paciente se lesiona, porque sai o estímulo do exercício, o catabolismo aumenta, tem que entender ainda qual é o melhor momento. Porque no hospital, os pacientes críticos, a gente tem alguns trabalhos bem interessantes com HMB. Esse ano saiu até uma revisão sistemática e meta-análise apontando vários benefícios em cima do uso do HMB. E talvez seja um caminho bem interessante mesmo, principalmente para essa fase pesada do catabolismo ali, da fase aguda, né? E aí, assim, você vê trabalhos falando sobre HMB em esporte muito antigos, dizendo que não tem nível de evidência. Aí se você pega e vê nível de evidência, você fala, tá vendo, não presta. E você vê como é que a medicina avança, né? Então não tinha nível de evidência epidemiológica para aquele grupo de atletas que foi avaliado. A partir do momento em que você entende que é um suplemento para diminuir o catabolismo, você muda o perfil do paciente, entende num lugar, você muda. Então não dá pra gente nunca responder sobre um suplemento, qual o nível de evidência dele, se é bom ou ruim, sem pensar na pessoa, sem pensar no momento, sem pensar na metodologia mesmo, né? E se a gente tiver a cabeça aberta, a gente vai aprendendo e vai evoluindo para individualizar o tratamento, né? E as diretrizes, sem sombra de dúvida, têm evoluído para essa individualização, para esse ajuste. Acho que até mesmo a questão de como era o treino e de como era a alimentação, por exemplo, há 20 anos atrás, os treinos hoje são totalmente diferentes, a alimentação hoje é totalmente diferente. Então será que com esses parâmetros de hoje, esse suplemento ainda tem os mesmos efeitos? É verdade, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz total sentido, né? Total sentido, porque a gente muda o tempo todo. Então, se hoje você muda o teu treinamento, muda completamente o que você está absorvendo, né? Exatamente. E aí você vê como é difícil responder as perguntas, né? Então, cobrar isso só da pesquisa, dela ter todas as respostas, a gente não tem. A gente tem que aceitar que a gente tem muitas respostas importantes e que o tempo, cada vez a gente vai pesquisando mais, a ciência vai avançando. Quando a gente tiver espectrometria de massa, a gente vai ter muito mais respostas para fazer no dia a dia, as pesquisas, e assim a gente vai avançando. E é por isso que você não vai poder parar de trabalhar aqui no fisioterapista. Daqui a um tempo nós vamos ter que andar de novo para atualizar. Mas é uma viagem de avião, aí você vai pilotando lá. Essa não estava programada, mas já que nós estamos aqui falando de tudo isso, e a creatina? Cara, a creatina, ela é um suplemento nível de evidência A, que quando você pega no esporte, você fala em dose de 3 a 5 gramas, você está pensando em saturação de creatina dentro do músculo. Então é um suplemento que você tem que usar durante pelo menos um mês, se você usar a dose de 3 a 5 gramas por dia, ou você pode fazer aquele famosa dose de ataque, onde você dá 20 gramas por dia, dividido em 4 tomadas, você também consegue aquela saturação. Só que, mais uma vez, a medicina vai avançando e agora tem trabalhos mostrando creatina e sistema nervoso central, como melhora a resposta intelectual, por exemplo. Por quê? Porque a fosfocreatina, né? A creatina é uma maneira de a gente ter fósforo com maior facilidade para o músculo, também consegue entregar para o sistema nervoso central. E aí não são necessariamente doses de 3 a 5 gramas, você vai ter doses menores. E mais do que isso, creatina são aminoácidos, a metionina, né, é um dos aminoácidos que tem na creatina. Quando o indivíduo é vegano ou vegetariano, o consumo dele, a absorção é muito baixa. Então ele passa a ter uma necessidade maior. Então, mais uma vez, é um perfil de aminoácidos que se juntam com um perfil mais estudado de forma ergogênica,
mas que vai ter diferença. Então, se convencionou muito falar assim, a creatina é só para quem tem explosão muscular, para quem faz musculação. Mas você sabe melhor do que ninguém, seu idoso está lá sentado para ele levantar da cama, aquilo é explosão muscular na velocidade dele. Para ele é. Então ele vai precisar dessa creatina, seja através da alimentação, seja através da suplementação. E qual que é o objetivo da creatina? Porque a gente falou de diferentes suplementações, mas talvez a creatina não seja um suplemento tão claro para todo mundo. É assim, ó, eu vou falar da diretriz do American College, que eu acho que é bem legal de entender, assim. Então, suplemento é parte do alimento, então é tudo suplemento, né? Só que aí ele divide em suplemento-alimento, que é whey protein, maltodextrina, triglicerídeo de cadeia média, até o BCAA, porque ele está dando fonte de energia. Depois ele bota em suplemento médico, ou seja, suplemento que está evitando doença. Então pode ser a vitamina D, pode ser ômega 3, ferro, cálcio. Depois ele vai falar em suplemento para performance. Só que performance é um conceito muito amplo. Porque o que é performance para você? Pode ser ganhar a Copa do Mundo, e performance para mim pode ser ir da cama até o banheiro melhor. Para o meu idoso é levantar da cadeira sem ajuda. Pois é. Então o idoso precisa melhorar a sua performance, tanto que o teste, né, o teste lá de performance, e aí ele vai ter uma melhora, apesar de ser um aminoácido, não chega a contar como quantidade de caloria, é uma quantidade pequena que consegue fazer um estoque maior de fosfato no músculo. Então isso melhora um pouco mais a performance. Então é um suplemento que, se o indivíduo não está comendo proteína de origem animal, é muito difícil você ter em níveis significativos, né? Então é possível através da suplementação, e aí o vegetariano com a suplementação consegue facilmente. A creatina é um suplemento que para mim funciona maravilhosamente. Eu começo a tomar 2 a 3 semanas, meus pesos sobem todos na academia, e do primeiro exercício ao último parece que eu acabei de chegar na academia. É impressionante, cara. Funciona muito pra mim. Aí até vou falar uma outra coisa que a gente não tinha falado. Há um tempo atrás, tava na moda um suplemento de carne. Se chamava carnívoro. E aí as pessoas estavam tomando whey, iam pro carnívoro e falavam, pô, é muito melhor. Isso é impressionante. O que tem isso? Aí a primeira impressão que você tem é que carnívoro era bife triturado. Mas quando você vai olhar lá a composição, era a proteína da carne, mas enriquecida com mais creatina. Então ele não era só um whey, entre aspas, quantidade de proteína. Era como se fosse um whey com mais creatina ainda. E as pessoas tinham exatamente essa sensação que você acabou de falar, por isso que eu lembrei. Porque tinha quantidade de creatina grande e acabava chegando nesse efeito. E aí muitas vezes o cara não sabia que tinha creatina, porque não parou pra ler, e aí ele usava mais creatina ainda. Caramba. Entendeu? Então aí que vão criando as confusões, porque existem doses, né? Existem coisas estudadas, você precisa saber o que você está consumindo, né? E aí, como a gente falou da proteína no início, da lesão renal, a creatina também tem essa história, né? Pois de causar lesão renal, piorar a lesão renal, como que é isso? Cara, as pesquisas mostram pelo mesmo caminho da proteína, assim, não se comprova uma piora. Você tem trabalhos, o pessoal da educação física da USP tem muitos trabalhos em creatina, mostrando a utilização. Mas, assim, o que acontece muito, enquanto você está suplementando com creatina, você dosa a creatinina e ela aumenta às vezes, né? Porque você não está conseguindo absorver tudo. E a gente tem medo de causar lesão renal. Então acho que cuidado, as diretrizes também não mostram que existe uma melhora superior se você usar mais do que 5 gramas por dia. E cuidando, assim, né? Eu acho que a pessoa que está querendo suplementação é uma pessoa que está cuidando mais de si, né? Está querendo mais saúde. E ela tem que lembrar que a saúde ou a doença, elas muitas vezes não avisam. Então tem que tomar cuidado, tem que passar por avaliação, tem que fazer exame de sangue, tem que ter uma métrica para ver como tá. E dessa forma a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma vida mais saudável, né? Aquela velha história, né? O ideal é você ter um acompanhamento de um profissional que saiba o que está fazendo, né? Que entenda. Porque o que a gente vê muito, principalmente nas academias, é um colega indicando pro outro. Né? Isso é direto, né? Então acho que o maior perigo talvez seja nesse sentido. Perfeito, né? O uso errado é o grande problema, né? Então o que a gente está conversando aqui é o uso correto. Então toda vez que eu falo isso numa aula, tem sempre alguém que fala, mas o fulano de tal usou e evoluiu mal. Mas a gente tem que ver exatamente o que ele usou, né? Se tinha outra coisa junto, se não era sobrecarga. Porque a gente pensa às vezes que é igual remédio, né? Você dá aquilo e resolve. Não é complementar. Então, se o suplemento é parte do alimento, você tem que saber a tua alimentação, como é que tá, né? Exatamente. É igual, por exemplo, o trabalho do pessoal do Einstein lá, que deu 3,5 gramas por quilo para o paciente de proteína.
Por quê? Porque eles estavam fazendo acompanhamento, seguindo massa muscular, seguindo função renal, e foi aquilo que foi o necessário para fazer a perda de massa cessar. Esse trabalho é fantástico, né? O trabalho lá da Melina e do Diogo, o paciente internou lá na UTI perdendo muita massa magra. Eles já começaram com uma dose alta, então de 1,3 gramas, e o paciente continuava perdendo massa magra. E aí eles fizeram o que tem de mais preciso, que é o balanço nitrogenado, e se eu não me engano o paciente foi parar de perder, né? Nem ganhar, quando já estava com 3,2 gramas de proteína. Que todo mundo vai achar isso um absurdo, mas no caso era o remédio que ele precisava, né? Exatamente, era a quantidade que aquela pessoa precisava para alcançar o metabolismo dele, né? Pois é, então esse ajuste mesmo tem que ser entendido, né? E aí a gente tem então esse monte de suplemento aí, proteínas, aminoácidos diferentes, e a gente pode juntar tudo isso. Eu posso tomar whey, BCA, HMB, tudo junto? Cara, se você toma whey protein, ele já tem um pouco de BCAA, né? Então whey e BCAA a princípio no mesmo momento, para a maior parte das pessoas não, mas HMB faz sentido. A grande questão do HMB é como a gente vai utilizar ele. Então tem trabalhos que falam que a grande eficiência do HMB é usar a cada 8 horas, então você teria que tomar de 8 em 8 horas, né? Então o modo de ingestão é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas também, assim, tem outras pesquisas começando dando HMB só uma vez por dia e também mostram resposta. Então, assim, é uma ciência que avança. Eu, quando fiz a clínica médica aqui no servidor estadual, eu aprendi que uma frase que eu adoro, né? Que a medicina é a ciência das verdades transitórias. E as verdades são transitórias porque a gente está estudando e as coisas vão mudando, né? Então, você tem que estudar mesmo para ir aprendendo. E é totalmente possível, né? Tomar whey protein com creatina, com HMB, dependendo de quem você seja. E existe assim como saber quem é o cara para combinação, ou de novo, individualidade? Cara, é assim, todo mundo que tá tendo um exercício, tá tendo uma explosão muscular, vai haver um benefício de utilizar a creatina. Há uns 15 anos atrás houve um boom da creatina no futebol e nos esportes de explosão muscular. E aí eles comprovaram que quando você está usando creatina e você é um grande atleta, você tem uma ligeira perda da sua velocidade final. E aí pararam de usar creatina na maior parte das pessoas. Não estava certo antes, nem está certo agora. O momento é saber quando vai utilizar, entendeu? Então se você tem um momento que está tendo volume de treinamento, você tem que aumentar a massa magra e a performance não é tão interessante, você deve usar. Então, sempre que você pensar num suplemento, você tem que pensar em qual tipo de treinamento a pessoa está fazendo e qual é o objetivo daquele treinamento. Então tem treinamento que o objetivo é performar, então o cara quer correr em menor tempo, né? Tem outros exercícios que o objetivo do treinamento é acelerar a recuperação. Tem outro treinamento que o objetivo é fazer estímulos metabólicos, ou seja, usar o exercício como uma ferramenta medicamentosa. Então aeróbico em jejum, por exemplo, ou fazer exercício de baixa intensidade com pouco carboidrato. Isso metabolicamente é comprovado que estimula a PGC1-alfa. Então, o que a gente está aprendendo, na verdade, é que o exercício é sem dúvida um remédio que vai ser juntado na pecinha do quebra-cabeça da alimentação e suplementação. Então você tem que saber o que você quer daquela época ali, entendeu? Se você chega num platô, você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí pode ser qualquer um deles, né? Gui, já viu o quadro da Globo, O Brasil que eu quero? Não. Não? O que quer pro futuro? O cara ia lá mandar um videozinho falando que ele esperava o futuro. Então, pra você, dentro da sua área, ou falando dentro do que a gente tá falando aqui do tema suplementação, proteína, whey protein, o que você espera pro futuro de tudo isso aí? Cara, o que eu espero pro futuro é que as pessoas escutem mais as outras, escutem o paciente, porque acho que a única maneira da gente aprender é escutar, estudar, convencer o paciente a executar aquilo que a gente estudou e depois reavaliar. Se a gente não escutar o paciente, não escutar uns aos outros, a gente fica preso no nosso mundinho e a gente muitas vezes acha que isso é verdade, porque acaba que você vai segmentando o teu perfil. Então, a gente, quando tem possibilidade de fazer amizade com pessoas que trabalham num perfil diferente, é a melhor coisa. Porque a gente, no meio de uma conversa, de brincadeira, você vai falando de você, a gente vai falando dos pacientes, a gente aprende muito. Então, a gente está passando por um momento em que a educação tem mudado, então a gente não vai mais hoje para um congresso para ver artigo científico. A gente já sabe o artigo científico de casa.
A gente vai num congresso para a pessoa ter o artigo científico e a criar uma discussão. E a partir dessa discussão a gente aprendeu um com o outro. Então, o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil de mais conversa, mais estudo e mais atenção para os outros. É só isso. Bom, uma coisa que eu acho legal, ir lá no Rio de Janeiro, lá na clínica com o pai dele, né, ir lá com o pessoal lá, eles têm um curso e tem uma prática que eu acho muito legal, que eu tava vendo, que você postou no Stories, que é da anamnese, da avaliação ali, da conversa do paciente, como tirar, né, as coisas ali do paciente conversar. Isso é muito legal, né, porque talvez a gente não aprenda, todas as pessoas, a gente não aprenda como conversar com o nosso paciente da maneira adequada, né? Pois é, e conversar, quando a gente está em qualquer processo social, né, a gente sabe que é difícil, porque a pessoa tem que abaixar as defesas para poder falar. Então imagina no ambiente de saúde, né? E quando a gente às vezes tem muitas dúvidas, a gente tem receios de falar as coisas. Então a metodologia que a gente gosta de usar lá é a Patient-Based Learning, né? Que é a consulta baseada no paciente. Então, a partir da queixa do paciente, é que a gente vai destrinchar o resto todo. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer. E o que ela precisa emagrecer não é perder peso, é ganhar músculo. Às vezes ela fala que está dormindo mal. E às vezes ela está dormindo mal porque está ansiosa. Então, a partir da queixa do paciente, a gente vai destrinchando o outro, porque a gente tem que falar de tudo, né? A gente tem que falar de exercício, a gente tem que falar de alimentação, tem que falar de remédio, tem que falar sobre felicidade. Porque se a pessoa não estiver feliz, ela não continua fazendo as coisas. Então essa metodologia de focar no paciente, que é a razão da gente ser profissional de saúde, né? É ajudar as pessoas, a gente acha muito legal e é isso que você faz também, entendeu? De ajudar e vai fazendo. Então tem várias metodologias e focar nas pessoas acho que é o grande caminho, né? Gui, quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser saber mais sobre você, dos cursos, como que faz? Onde te acha? Cara, meu Instagram é drgiorelli, e com 2 L's, né? Então você coloca aqui assim, ó. Vou colocar aqui embaixo para facilitar tudo. Tem o meu YouTube também, que eu não sou assim um super youtuber igual você, mas eu vim aqui ganhar uns seguidores. Então pode me seguir lá também. E a gente tá junto, né, cara? Em qualquer lugar, em qualquer hora, a gente tá aqui pra ir aprendendo junto. Então é muito legal quando a gente consegue fazer amigos com visões diferentes da nossa, né? Porque a gente tá acostumado a fazer amigo que pensa tudo igual. Mas quando a gente tem um amigo que vem de caminhos diferentes, aí é o momento que a gente aprende mesmo. Só enriquece, né? Essa troca de visões sempre é enriquecedora. Gui, agradeço muito aí, cara. Obrigadão por tudo aí, pelas informações. Quer dar mais algum recado? Deixar mais alguma informação? Eu que agradeço o convite. Quem gostou do vídeo, curte aqui, marca o sininho aqui. Já faz tudo aí, né? Vai lá no meu, faz também. Vai lá, já se inscreve no canal do Gui, segue o Gui no Instagram também. E vamos disseminar o conhecimento, cara. Acho que unido é a única maneira que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Porque educação, todo mundo fala que é importante, mas esquece que para você se educar, você tem que gostar de estar se educando, né? Então, prazer, entretenimento, esse formato que você inventou aqui é muito legal. Então, eu me convidei para vir aqui, tá, gente? Eu fui elogiar ele, falei, cara, é muito legal e tal. Quando é que você vai me convidar? Aí me convidou. Então, obrigado. Imagina, quem espalha coisas boas, quem fala coisa boa, cara, tem mais aqui falar em tudo quanto é lugar mesmo, porque essas informações têm que chegar para todo mundo. Galera, valeu, obrigado, Gui, e até o próximo vídeo. Valeu, gente, um abraço.